Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho nos apresenta Cristo consciente do seu sacrifício no Calvário, totalmente lúcido diante daquilo que vai acontecer, e ao mesmo tempo nos abrindo a estrada para o seu seguimento, sem maquiar as exigências que o Evangelho traz consigo. Se alguém me quer seguir, negue-se a si mesmo. Renuncie a si mesmo. Esse é o exato oposto do amor próprio. O amor próprio, que é a raiz de todos os males, o amor próprio desordenado, é justamente essa contínua volúpia de autopreservação, em que nós nos queremos garantir, em que nós nos queremos preservar, em que nós nos queremos, de algum modo, fazer com que a nossa vida tenha valor diante dos nossos próprios olhos. E alguém pode dizer, mas o que há de errado nisso? O que há de errado em querer o bem para si, de querer se conservar? O Evangelho não está nos pedindo algo radical demais. Esse é o paradoxo do cristianismo. Ou seja, eu ganho tudo quando eu não tenho nada. Eu posso tudo quando eu não quero poder nada. Eu me preencho quando eu me esvazio. E é isso que Jesus está dizendo. Esse nosso eu, que possui como que um nervosismo magnético para atrair as coisas e colocar tudo ao nosso serviço, como meio de nós nos levantarmos sobre o nosso ser e dizermos que nós podemos, que nós conseguimos, só vai se pacificar quando houver em nós uma renúncia universal. E isso é assim por causa do que Jesus diz adiante. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma? A tradução diz, se perde e se destrói a si mesmo. Ou seja, é como se houvesse dois bens: a alma e o mundo. E como se nós colocássemos esses dois bens numa balança e entendêssemos que a alma tem mais peso do que o mundo inteiro. Mas por que a nossa alma tem mais peso que o mundo inteiro? Inclusive isso parece o contrário, porque Jesus está dizendo, eu tenho que me renunciar até a mim mesmo. Como é que eu vou me renunciar a mim mesmo, se para mim a minha alma tem mais peso do que o mundo todo? Que loucura é essa? Do que ele está falando? O que ele está falando é que quando eu entendo que a minha alma tem uma duração infinita, imperecível, eu simplesmente vou me despreocupar comigo. Porque a única coisa que realmente importa é a eternidade, que me pode ser dada apenas por Deus.
amá-lo se torna para mim a prioridade das prioridades, a única coisa que eu realmente quero. Por quê? Porque tudo passa. Porque este mundo padece de uma caducidade radical. Ele se está desfazendo. E ele irá acabar. A minha alma não, a minha alma durará para sempre. A minha alma terá uma prolongada imperecibilidade. Eu não posso jogar a minha alma fora. Mas acontece que os homens somos muito apegados àquilo que está do lado de fora. Isso que diz Jesus: de que adianta ganhar o mundo inteiro, de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma, não chega a ser assimilado na prática por nós, porque no fundo o que nós queremos mesmo é ganhar o mundo inteiro. O mundo exerce um fascínio sobre os nossos sentidos. Então nós ficamos assim, ansiosos por ter isso e aquilo. Basta fazermos uma simples experiência. Uma pessoa que, por exemplo, nos faça uma oferta imperdível de uma coisa muito boa que nós gostaríamos de ter. Aquilo nos deixa inquietos. Ficamos pensando naquela coisa o tempo todo, aí vamos rezar e misturamos a nossa oração com o desejo daquilo e começamos a dizer: ai meu Deus, me dá isso aqui, me dá aquele carro, me dá aquela casa, me dá esse negócio, me dá aquilo outro, me dá aquilo. E nós nos desconcentramos e passamos a querer as coisas, passamos a ficar realmente inquietos por causa das coisas. Enquanto a nossa vontade estiver apegada a isso, nós não iremos descobrir o caminho da espiritualidade. Porque esta consiste justamente em estar desapegado de tudo para apegar-se apenas a Deus. E então nós precisamos aprender a domar a nossa vontade. Porque a nossa vontade é extremamente indisciplinada, padece de engano, estima com valor o que não tem valor. A nossa vontade é assim. E aí nós ficamos o tempo todo cativos da nossa vontade, é uma briga, é uma peleja. É uma luta para fazer essa vontade parar e dizer: mesmo se eu não tiver nada disso, eu quero Deus. Mesmo que eu esteja debaixo de uma ponte, eu quero Deus. Mesmo que me faltem as coisas necessárias, eu quero Deus. Essa pobreza espiritual que nós precisamos exercitar todo dia, ao invés de criarmos falsas necessidades. Ah, eu preciso disso, preciso daquilo, quero isso outro. E a nossa vontade, então, se torna pegajosa, se vai ligando a tudo que é coisa terrena e elas passam. Quantas vezes nós já estivemos em situações muito boas e talvez hoje não estejamos mais. Isso nos deixa frustrados, amargurados, preocupados. Perdemos até a saúde. Ao invés de mergulharmos na intimidade divina, a nossa vontade é indócil, é rebelde. E como nós fazemos para discipliná-la? É disso que está nos falando a primeira leitura do livro de Deuteronômio, quando Moisés diz ao povo: hoje eu te proponho a vida e a felicidade, ou a morte e a desgraça. Se obedeceres os preceitos do Senhor teu Deus, que eu hoje te ordeno, amando o Senhor teu Deus,
seguindo seus caminhos, guardando seus mandamentos, suas leis, seus decretos, viverás e te multiplicarás, e o Senhor Deus, teu Deus te abençoará na terra em que vais entrar para possuí-la. Se porém o teu coração se desviar e não quiseres escutar, se deixando te levar pelo erro, adorares deuses estranhos e os servires, esses deuses que prometem tudo, o Deus da fertilidade, Baal, a deusa da abundância, a Áshera, se vocês se desviarem, se perverterem nessas idolatrias, perecereis. Tomo hoje o céu e a terra como testemunhas contra vós de que vos propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e teus descendentes, amando o Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz e apegando-te a Ele. Pois Ele é a tua vida. Ele prolonga os teus dias. Eu tenho que me apegar a Ele, pelo amor. Eu tenho que exercitar a minha vontade numa obediência dócil, vivendo a sua lei, obedecendo os seus mandamentos. Mas ninguém mais quer saber de mandamentos. E é terrível a rebeldia, porque ela sempre encontra um argumento, um sofisma, para se evadir da obediência. Eu tenho muita pena de algumas pessoas que estudaram teologia e que desaprenderam a obedecer a Deus, desaprenderam a obediência da fé, desaprenderam a simplicidade do Espírito e sempre se estão protegendo com argumentos, com filosofias, ao invés de terem a disponibilidade sincera de entenderem que o caminho de Cristo, quando nos fala de cruz, de renúncia, é o caminho da sensatez. É a via espiritual por excelência. É o único modo de verdadeiramente obter paz. Nós precisamos chegar a esse encontro com Ele. Seria muito triste que passássemos a nossa vida inteira vivendo para esse mundo e apenas no final nós descobríssemos isso aqui não vale nada. Talvez Deus nos esteja conduzindo por uma pedagogia divina que nos permita nos desenganarmos com tudo que está aqui para, enfim, abrirmos os nossos olhos e entendermos que só Ele é o nosso bem. Vamos nessa quaresma disciplinar a nossa vontade. Vamos fazer com que esta atitude de sempre querer seja substituída por uma atitude de não querer. A língua latina tem umas riquezas que nós não temos na língua portuguesa. O ato da vontade, num português arcaico ainda, se chama volição, querer. Mas o ato da vontade que não quer chama-se nolição. Isso se diz no português muito arcaico. Volere et nolere, em latim. Nolere, eu não quero. Nós temos que fazer esse exercício muitas vezes na vida. Eu não quero. Eu busco o reino de Deus e a sua justiça. Não quero. Nada mais. Aí vem as ofertas do desejo.
no mercado dessa vida. Olha um carro, olha uma casa, olha um apartamento, olha essa roupa, olha essa oportunidade, olha aquela outra, olha isso, olha aquilo. E aí nós precisamos exercitar continuamente. Não quero, não quero, não quero, não quero, não quero. Porque eu só quero a Deus. É então que nós adquirimos a leveza da alma, que nos permite apreciar a sutileza do Espírito. É então que nós trocamos os bens perecíveis pelos imperecíveis. E é aí que, através do caminho da cruz, unidos a Cristo, está a salvação da nossa alma. O Evangelho, se fosse traduzido literalmente, talvez pudesse trazer uma transliteração grega, quando Jesus diz: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua psique? Salvar a alma significa preservar a psique. Como os homens são loucos. Trabalham tanto para ter dinheiro e depois vivem inquietos para conservar aquilo que têm. São escravos das coisas terrenas e chamam isso de sucesso. Vivem aflitos, angustiados, neuróticos, deprimidos, porque lutaram por uma posição e não podem perdê-la. Bagatelas, bobagens, pesos que nós carregamos junto de nós, fardos dos quais nós temos que nos libertar para aprender a voar. Eu quero ser cuidado por Deus, eu não quero cuidar de mim mesmo, eu quero cuidar dele. Eu quero que o meu cuidado seja estar com Ele, agradá-lo. Eu quero ter um apego com Ele tão profundo que a única coisa que realmente eu desejo é fazê-lo feliz, contente comigo. Eu sei que Ele é eternamente bem-aventurado. Eu sei que Ele é feliz eternamente. Mas eu quero, de alguma maneira, que Ele encontre em mim o seu prazer. Isso só é possível em Cristo, pelo sangue de Cristo. E isso significa que tudo mais não tem alguma importância, que o que importa verdadeiramente é desnudar-se, é despojar-se, é desfazer-se, é a anulação de todas as coisas do mundo para, com uma vontade nua, nos contentarmos apenas com ter a Deus. Se esse for o nosso tesouro, nada nos faltará, porque Ele é o nosso Pai. Então nós entenderemos o que diz o livro do Eclesiastes. É melhor a escassez com a paz, e ele fala dessa paz que é possível apenas pela contemplação, do que a abundância no meio da contenda. Talvez é hora de parar de brigar com a vida, para poder assim entrar na paz de Deus que excede todo entendimento.